Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado pelo professor Gilbert Doctorow, analista de assuntos internacionais, historiador e também autor. Bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado. Bem, a questão das negociações para acabar com a guerra na Ucrânia, acho que confunde muita gente, porque, após 3 anos de boicotes diplomáticos completos, nem sequer querendo conversar com os russos, os europeus agora parecem estar com muita pressa. Recentemente, eles emitiram um ultimato de um cessar-fogo incondicional de 30 dias, o que significava não discutir nenhum acordo político antes do cessar-fogo. Na verdade, não discutir com os russos de forma alguma. Tudo isso foi comunicado por meio de ultimatos e ameaças de sanções, já que nenhum dos europeus está realmente pegando o telefone para falar com Moscou. Como você interpreta esse recente, digamos, fiasco dentro, não sei nem se podemos chamar isso de diplomacia, mas como você entende essa situação? Bem, o que os europeus estão fazendo é difícil de entender. Vamos tentar analisar, mas isso precisa ser colocado em um contexto mais amplo. O que Donald Trump está fazendo também é difícil de compreender. O método dele para conduzir essas negociações é criar uma névoa total, uma confusão completa, de modo que todos os muitos opositores aos seus esforços não saibam o que vem a seguir e não possam oferecer uma oposição séria ao que ele possa tentar fazer. Ao mesmo tempo, isso traz consigo uma fórmula para o fracasso completo. Ele está apoiando ativamente seus 2 enviados, Steve Witkoff e o General Kellogg, que representam cada um uma solução diferente e contraditória. Witkoff está próximo da posição russa e Kellogg está muito próximo da posição europeia, Hieffen, posição de Zelensky. É impossível ver como isso pode levar a um acordo. Também volta ao ponto de partida da ilógica básica de um dos co-beligerantes, ou seja, os Estados Unidos, que vem fornecendo armas e financiamento para a Ucrânia nos últimos 3 anos. E agora um desses co-beligerantes acaba de se apresentar como mediador. Isso não faz sentido. É por isso que estamos nessa situação tão peculiar, em que todos aguardam notícias sobre se Putin, Trump e Zelensky estarão ou não todos no mesmo local em Istambul amanhã, junto com suas equipes, fazendo algo para promover a paz. Acho isso muito difícil de entender. Bem, a proposta de Kellogg é interessante, porque novamente a principal exigência dos russos é restaurar a neutralidade da Ucrânia. Em vez disso, ele apresentou uma proposta em que os russos recuariam. Bem, ambos os lados recuariam 15 quilômetros cada, para que pudessem enviar tropas de países da OTAN para observar, aparentemente sem se considerarem participantes do conflito, também sob um cessar-fogo incondicional. Então é um pouco perplexo. Ou seja, como você disse, os Estados Unidos desempenham o papel de mediador, mesmo tendo sido, acredito, um dos principais participantes. E os europeus vão desempenhar o papel de pacificadores objetivos ou neutros. Isso realmente não faz muito sentido. Então eles sabem que isso está fadado ao fracasso, ou há alguma esperança, na sua opinião, de que os russos possam ser pressionados a aceitar esse acordo? Se tivermos que buscar lógica em meio a essa névoa, a lógica que chego é a seguinte. Trump está criando uma situação em que todas as partes serão testemunhas das condições impossíveis que Zelensky está propondo, nas quais o perdedor em um confronto militar busca uma solução que o torne vencedor e faz com que o vencedor no campo de batalha seja aquele que pleiteia a posição do perdedor, pagando reparações, submetendo-se a um tribunal de guerra e todo o resto que tem aparecido nas propostas de paz ucranianas dos últimos 3 anos e em declarações recentes de líderes europeus. Então, é um absurdo básico e fundamental vindo do Zelensky. E se Trump quiser ser consistente e lógico, o que já é um grande esforço de se esperar, porque ele é tão ilógico em muitas de suas ações, então ele fará o que vem a seguir, que é denunciar Zelensky,
dizer que é impossível chegar a um acordo com base nas posições ucranianas e lavaria as mãos de toda a situação. Se quisermos ser lógicos, e se Trump der a liderança para Witkoff e mais ou menos silenciar Kellogg, se todos eles se encontrarem na mesma sala ou pelo menos no mesmo prédio, então seria lógico que Zelensky renunciasse, abandonasse a presidência e dissesse: deixo isso para meus sucessores aceitarem uma derrota que eu não aceitarei. Isso seria lógico. Mas para pessoas que estão cheirando cocaína, acho que é demais esperar um comportamento lógico por parte do Sr. Zelensky. Então, veremos. Qual é a recente, digamos, jogada política do Zelensky? Porque ele afirmou, sabe, vou voar para Istambul e quero me encontrar com Putin aqui na quinta-feira. O que normalmente você não dá a um líder estrangeiro 48 horas para aparecer. Também não está claro que tipo de negociações seriam essas, ou como questões básicas como segurança poderiam ser organizadas. Mas ele só vai se encontrar com Putin. Isso vem depois de 3 anos dizendo que não há nada para conversar, que ele se recusa até mesmo a negociar. Como você entende isso? Isso é talvez pânico, porque as linhas de frente estão desmoronando rapidamente, ou é simplesmente saber que essas exigências nunca poderão ser atendidas? Em outras palavras, ele está tentando fazer o papel de pacificador para o Trump, já que Trump está obviamente frustrado com Zelensky por se opor a negociações e à paz. Como você entende as ações de Zelensky? Porque é muito difícil levar isso muito a sério. Eu acho que todo esse cenário que estamos assistindo está sendo controlado pelo Trump. Acredito que ele disse ao Zelensky, não preciso imaginar, nas redes sociais, Trump disse diretamente ao Zelensky: apareça imediatamente, aceite o convite do Putin para iniciar negociações e aceite imediatamente. Acho que o Putin só iria a Istambul com a condição de que o Trump estivesse lá. E as últimas declarações do Trump sugerem o contrário. Que ele vai a Istambul porque o Putin está lá. Isso é um absurdo. O Putin jamais apareceria em Istambul sem o Trump estar presente. E o motivo para isso é que ele está confiante de que Zelensky fará declarações tão absolutamente idiotas que os americanos não terão escolha a não ser denunciá-lo e abandoná-lo. E por essa razão, Putin irá. Os programas de debate russos diziam ontem à noite que é totalmente tolo falar sobre negociações diretas com Zelensky, que Zelensky não é uma força independente. Ele depende de seus curadores, como os russos chamam seus apoiadores no restante da Europa e nos Estados Unidos. E as únicas pessoas com quem se pode negociar são os americanos. Então, se Trump estiver lá, os americanos estarão lá, e Putin poderá negociar com ele enquanto Zelensky provavelmente estará na sala ao lado, furioso. Mas você tem certeza? Ou por que você vê o Trump se movendo nessa direção? Porque, inicialmente, durante a campanha, ele era totalmente a favor de acabar com a guerra em 24 horas. Mas, aos poucos, parece que ele tem adotado mais a posição dos neoconservadores. Ou seja, ele tem transformado cada vez mais a guerra em uma guerra do Trump, ao fornecer armas e continuar com o apoio de inteligência, em vez de simplesmente cortar os laços com a Ucrânia e se afastar. Por um tempo, parecia que era isso que ele faria, especialmente depois daquele grande fiasco no Salão Oval. Mas você acha que o Trump ainda procura uma forma de romper com a Ucrânia? Porque parece haver algum otimismo entre os europeus de que eles podem trazer os Estados Unidos de volta para a guerra. Mas você vê isso de forma diferente. Bem, o otimismo, eu acho, está sendo semeado, está sendo promovido pelo Trump para mantê-los fora do seu caminho. Se eu puder dar alguma justificativa para a confusão que ele está espalhando, é novamente para desarmar seus inimigos e impedi-los de um ataque direto contra ele, pelo maior tempo possível, até que eles se deparem com um fato consumado e então tenham que recuar e aceitar o que aconteceu.
Acho que o que você acabou de sugerir é o tema de uma matéria principal no Financial Times de hoje, na qual dizem que eles fazem referência às declarações de J.D. Vance à imprensa ontem, que os russos estão exagerando, estão exigindo demais. E a partir disso, eles estão interpretando que Trump se tornou muito mais simpático à causa dos ucranianos e muito menos simpático aos russos. Novamente, isso faz parte da confusão que ele e seu entourage estão espalhando por razões táticas. A questão é em que ponto você deixa de confundir o outro lado e passa a confundir a si mesmo. Eu não sei se Trump realmente tem uma solução, ou se ele está vagando e mudando de ideia dia após dia, com base no que a última pessoa sussurrou em seu ouvido, que é o que dizem os críticos de Trump. O ponto do artigo de hoje do Financial Times era que eles entrevistaram pessoas que seriam os inimigos naturais de tudo o que Trump está fazendo. Por exemplo, o ex-embaixador McFaul. E você os ouve fazer declarações que simplesmente não acredita estar lendo. McFaul dizendo, bem, finalmente Trump está vendo que os russos não são amigos da América. Meu Deus, depois de 3 anos de guerra, em que os Estados Unidos repetidamente declararam a Rússia como inimiga e fizeram tudo o possível para destruir o país, e McFaul está dizendo que Trump está apenas descobrindo que os russos não são amigos. Isso está além da compreensão. É um tipo de insanidade que até o Financial Times acha que vale a pena publicar, porque parece estúpido demais para ser verdade. Como eu disse, a tática básica de negociação do Sr. Trump é espalhar confusão. O que pode sair dessa confusão, não sabemos. Bem, se a tática do Trump é espalhar confusão, você colocaria as declarações mais recentes dele nessa mesma categoria. Ele deu uma entrevista e argumentou que a Rússia não quer apenas uma faixa da Ucrânia, mas sim toda a Ucrânia envolvida. Depois de tudo isso, parece um pouco difícil acreditar que ele realmente acredita nisso. Claro, ele complementou dizendo que por causa de sua liderança, a Rússia não está fazendo isso. Acho que ele está se colocando como alguém capaz de conter a Rússia. Mas você acha que ele realmente acredita nisso? Ou isso é, novamente, para mostrar que ele pode adotar uma postura firme contra a Rússia, a fim de fortalecer seu argumento político? Eu gostaria de acreditar que Trump é uma raposa, mas há momentos, admito, em que não tenho certeza disso. Esse comentário que você citou é típico das declarações um tanto inacreditáveis que ele faz no dia a dia, em aparentes mudanças de posição. Novamente, para garantir que cada lado acredite que ele está, ou pode estar, do seu lado, nem que seja apenas para conseguir sua atenção no momento certo. Não, é claro que ele não pode acreditar que os russos querem tomar toda a Ucrânia. Como comentei recentemente sobre isso, é como você disse, preparar o público, quem quer que esteja ouvindo essas declarações, para acreditar que ele impediu os russos de tomarem toda a Ucrânia. Eles estão apenas tomando as 4 províncias que agora ocupam, em grande parte, além da Crimeia. E assim ele salvou o restante da Ucrânia para a Ucrânia. Colocando no contexto de todas as declarações do governo Biden, e os democratas progressistas de hoje ainda acreditam em dizer que Putin quer tomar os estados bálticos, que ele quer tomar a Polônia. Então, nesse contexto, se os russos saírem apenas com 4 províncias na Ucrânia, isso pareceria uma grande vitória para o mediador, Sr. Trump. Mas isso só pareceria uma vitória para crianças. Não acho que qualquer adulto sério possa levar esse tipo de conversa a sério. Acho que toda essa narrativa de que a Rússia quer tomar toda a Ucrânia pode servir a 2 objetivos diferentes. É a ideia de que precisamos confrontar os russos porque eles estão atrás de território ou para continuar a guerra. No entanto, esse argumento de que a Rússia quer toda a Ucrânia, como você disse, também pode servir a um propósito diferente, que é reivindicar vitória, perdendo apenas 4 regiões.
Então, novamente, já venho assumindo há muito tempo que esse é o tipo de narrativa que os europeus também vão começar a adotar. Quando ficar evidente que uma negociação de paz, ou bem, um acordo de paz, será necessário, um acordo doloroso até humilhante. Eles pelo menos podem se apoiar na ideia de que, bem, Putin queria tudo e só conseguiu 4. Em outras palavras, nós vencemos. Novamente, se for uma medida para salvar as aparências, eu sou totalmente a favor, desde que leve a uma paz real. Mas ainda assim, continuo confuso sobre como os europeus estão reagindo agora. Todo o conceito de ultimato. Mais uma vez, há desenvolvimentos muito importantes acontecendo na linha de frente agora. Eles estão cedendo muito rapidamente. E enquanto isso acontece, os russos estão aumentando cada vez mais a pressão em toda a linha de frente. Como você impõe um ultimato ao lado que está vencendo? Tá tudo invertido, não tá? Você pode fazer isso se tiver a Wehrmacht, o que eles não têm. Essa é a verdadeira natureza delirante da atividade deles. Eles não têm força. Eles já se envolveram, esvaziaram seus arsenais, enviaram tudo o que podiam de útil para a Ucrânia. E agora estão ameaçando com ação militar ou mais sanções econômicas, quando a Rússia já é o país mais sancionado do mundo. Isso é apenas encenação, nada mais. Os russos sabem que não há realidade por trás dessas ameaças. Eles só querem parecer bem para o seu país, como se fossem durões. E isso é especialmente verdade no caso do Sr. Merz, cuja vitória e posse como chanceler foi bastante vazia, já que ele perdeu a primeira votação para assumir o poder. Então Estamos em uma situação em que o Sr. Trump enfrenta muitos desafios graves, tanto internos quanto externos. Alguns desses desafios foram criados por ele mesmo, através de ações muito mal concebidas e implementadas, como sua guerra tarifária exagerada com a China. Assim, ele impôs a si mesmo muitos obstáculos que não precisavam existir. Mas, dito isso, havia obstáculos que já existiam antes de sua chegada à cena, e eles ainda permanecem. Isso inclui a oposição na Europa por parte dos principais países que mencionamos, assim como a oposição dentro do Partido Republicano e, claro, de todo o Partido Democrata. Aparentemente, ele está tentando manter esses inimigos à distância, fazendo parecer que em um dia ele vai pender para um lado, como eu gostaria, e no dia seguinte vai pender para o outro, como eles não querem. E eles não sabem como tudo isso vai terminar, mas têm esperança de que ele ainda possa ser convencido. Essa parece ser sua tática, mas sou cético quanto ao seu sucesso. Ele parece estar jogando um jogo semelhante no Oriente Médio, aliás, no qual passa de ser o maior apoiador de Israel para quase parecer querer constranger Netanyahu. Mas se a paz não puder ser alcançada agora, por quanto tempo você acha que essa guerra pode realmente continuar? Porque, como você disse, não há muito mais o que enviar. O Macron até mencionou isso nas notícias, acho que foi ontem, quando estava sendo entrevistado na televisão francesa. Ele disse, enviamos efetivamente o que tínhamos para enviar. O resto precisamos para nossa própria segurança. Então, se não há mais armas para enviar, se estamos reconhecendo a enorme escassez de mão de obra do lado ucraniano, e também como alguns jornais ocidentais têm noticiado, a produção militar russa está simplesmente despejando mais armamentos pesados, mas tudo está sendo enviado para a retaguarda, formando uma força muito poderosa. Com todos esses indícios, ainda não queremos negociar a paz. Mas onde isso vai acabar? Você acha que estamos chegando às etapas finais aqui? Acho que estamos, mas não pelos motivos que a maioria das pessoas imagina. Não acredito que os russos vencerão a guerra e conseguirão a capitulação da Ucrânia no campo de batalha, pelo menos não em um futuro próximo. A longo prazo, isso pode se arrastar por muito tempo. O fim da guerra virá antes do ano novo, e não será resultado de uma nova vitória no campo de batalha, virá do colapso político da Ucrânia. Quando o Sr. Trump diz que vai parar todos os envios de armas para a Ucrânia,
e que não fornecerá nem venderá armas para a Europa entregar à Ucrânia, se ele tiver coragem e coerência lógica para fazer isso, então a guerra termina em questão de poucos meses. Esse é o desfecho que eu vejo. Não uma grande ofensiva russa que destrói o exército ucraniano. É isso que muitos entusiastas da Rússia, entre nossos colegas no YouTube, estão dizendo. Eu não acredito nisso nem por um minuto. Acredito que vai acabar com o colapso político da Ucrânia. Como esse colapso, novamente desencadeado, é claro, pela falta de acesso a armas, se desenrolaria? Seria uma luta? Os militares se levantariam contra Zelensky? Seriam os nacionalistas? Seria um levante da sociedade civil? Porque eu imagino que as linhas divisórias dentro da Ucrânia, há várias delas. Como você vê a mudança de regime acontecendo, se não for iniciada diretamente pelos russos? Acho que os militares vão tirá-lo do poder. Não acredito que haverá um golpe de Estado violento. Acho que ele tem senso de realidade suficiente para pegar um avião e sair quando perceber que está prestes a ser deposto e assassinado. Mas acredito que os militares vão agir. O principal ponto que quero destacar sobre por que a guerra não vai acabar rapidamente é que o Sr. Putin continua dando ênfase a uma guerra de desgaste. E esse é um processo lento. Os ucranianos estão apostando na guerra com drones, que é bastante eficaz. Os russos também têm guerra com drones. São dois países que estão usando as armas mais modernas de forma eficaz, o que mudou as condições do campo de batalha e colocou a ênfase em poucos jogadores inteligentes, jogadores de videogame que se transformaram em operadores de drones, em vez de centenas de milhares de homens no campo. Os russos não podem mais colocar grandes concentrações de tropas em campo para sobrepujar o inimigo. Isso não é viável devido aos riscos inerentes aos ataques de drones kamikaze. Portanto, o jogo dos números, em que os russos superam em muitos ucranianos, cujos números estão diminuindo e cujos melhores combatentes já foram mortos, esse jogo de números já não é tão significativo quanto o uso efetivo de drones. Então a guerra mudou. E é por isso que estou dizendo que a guerra não será decidida no campo de batalha, mas sim nos corredores do poder na Ucrânia. E como você disse, a força lógica para precipitar essa mudança é o exército. Então, se tivermos essa mudança de regime e a guerra chegar ao fim, o que você acha que acontecerá com a parceria transatlântica, que é a OTAN, e, em geral, com o papel dos Estados Unidos na Europa? Porque se argumenta frequentemente, hoje em dia, que um dos principais motivos pelo qual os europeus estão em pânico é que, se a guerra acabar agora, os americanos, de certa forma, vão agir conforme disseram que fariam, que é dar menos prioridade à Europa. Se acha que devemos mais final? Não, está a coisa. No, I see something else. As I've just indicated, Donald Trump has it within his power. Como acabei de indicar, Donald Trump tem em suas mãos o poder de trazer a paz na guerra entre Rússia e Ucrânia, mas não na mesa de negociações que está em andamento agora. Isso é apenas a antessala do verdadeiro acordo, que acontecer quando ele retirar todo o apoio à Ucrânia. Os Estados Unidos também têm o poder de acabar com o problema da OTAN e de forçar seus aliados ocidentais a sentarem-se à mesa de negociações com os russos para revisar a arquitetura de segurança do continente. E isso é muito simples. Se o Sr. Trump fizer o que deve ser feito, que é renunciar ao acordo de Biden com Scholz sobre a instalação de mísseis americanos de médio alcance com ogivas nucleares na Alemanha. Medium-range missiles in Germany. If that is done, then Europe's defense is finished. Se isso for feito, então a defesa da Europa estará acabada. O mais lógico seria ele renunciar a isso, ao concordar com os russos que eles retirarão todos os seus mísseis com ogivas nucleares para os Urais. Assim, eles não representariam mais uma ameaça. Vamos lembrar que a guerra começou por causa da percepção da Rússia de que a Ucrânia estava sendo usada pela OTAN e pelos Estados Unidos.
Número só mísseis de médio alcance prestes a ser de alcançar Moscou em 5 minutos. Isso era inaceitável para os russos e lhes deu motivo a iniciar a guerra. And it gave them reason to start this war. That issue has not been addressed. Essa questão não foi abordada. O Sr. Trump pode resolvê-la da maneira que acabei de descrever, removendo todos os mísseis e todas as armas nucleares deste continente Europa, inclusive as francesas e britânicas. Se isso for feito, os russos assinarão na linha pontilhada amanhã e toda a presença da OTAN será esvaziada. O Sr. Trump não precisa sair da OTAN. Ele precisa remover os elementos ameaçadores da OTAN que nos fazem perder o sono à noite. E ele tem esse poder. Portanto, Trump Figueroa swergun e sinais como Richard. If he ever reasons logically, which is not guaranteed. Minha última pergunta é sobre a situação interna na Rússia, do seu ponto de vista, já que você acabou de voltar de São Petersburgo. Como você explica o crescimento econômico na Rússia, não apenas no setor estatal, mas de forma geral, incluindo o aumento do padrão de vida? Como isso faz sentido? Eles estão no meio de uma guerra cara, e sanções, como o mundo nunca viu antes, foram impostas contra eles pelo Ocidente coletivo. Então, Inácio se observou e como se entendeu. Bem, quando você assiste regularmente aos programas do Vladimir Solovyov, vê um certo membro da Duma, ele é vice-presidente da Duma, o Sr. Babakov, que toda semana e sempre que está no programa, fala sobre não considerar as terríveis taxas de juros de 21% estabelecidas pelo Banco da Rússia, que destroem o crescimento econômico e assim por diante. Aqui está o cerne da questão. Como a economia da Rússia está prosperando, o que definitivamente está acontecendo, não apenas diante das sanções, para as quais eles tiveram 8 anos para se preparar, de 2014 até o presente. Eles estiveram muito ocupados fortalecendo suas defesas contra esse tipo de sanção, mas também por causa de suas próprias ações para proteger a taxa de câmbio, para controlar a inflação, que seria natural quando muitas fontes de suprimento foram interrompidas devido às sanções e à incapacidade de produtores e fabricantes que tinham laços antigos com a Rússia de entregar os produtos. Então, como eles sobrevivem a tudo isso? Eu já refleti bastante sobre isso e estou convencido de que a resposta que vou te dar é muito relevante para a questão que você levantou. Ou seja, a Rússia adota tanto uma abordagem de economia de mercado livre, que é o que a Nabiullina está implementando, controlar a inflação e apoiar a moeda com taxas de juros mais altas, que agora estão no nível inacreditável de 21%. Ao mesmo tempo, existe uma abordagem estatista em andamento, na qual o ministro das Finanças fornece subsídios ao sistema bancário para conceder crédito a setores específicos e a determinados fabricantes favorecidos que produzem bens e serviços considerados essenciais para o crescimento do país. Ou seja, você tem a gestão estatal da economia por meio da concessão de crédito barato para indústrias e fabricantes favorecidos. Foi isso que deu à Rússia sua taxa de crescimento de 4%, mesmo diante de taxas de juros que deveriam tê-la levado à recessão. Portanto, há uma gestão muito complexa da economia, que inclui elementos como o comércio em moedas nacionais, em vez do dólar. Diversos mecanismos de liquidação foram implementados para que produtos do mundo todo estejam disponíveis. O que comentei em meus escritos sobre o que vejo nos supermercados, não entrei nesse lado da questão. Como esses produtos chegam lá, não apenas logisticamente, isso é o de menos, mas financeiramente. Como isso é pago? Como os fornecedores estão recebendo a devida receita por suas exportações para a Rússia? Vejo a aipo, aquele aipo de talo verde, alface americana, melancias de qualidade fantástica vindas do Irã, nos supermercados e nas mercearias de bairro.
O verdureiro da esquina tem esses produtos. Eles têm 4 variedades de morango na mercearia, do Kuban russo, do Azerbaijão, da Turquia e da Grécia. Como eles conseguem isso? É uma gestão fantástica de pagamentos na ausência do SWIFT. Eles dominaram isso da forma mais profissional possível. Gostaria de chamar a atenção novamente para uma grande questão. O Sr. Putin supervisionou desde que chegou ao poder, mas especialmente depois de 2008, quando o conflito com os Estados Unidos realmente se intensificou, ele gerenciou uma reindustrialização da Rússia, que está a todo vapor. Agora, se o Sr. Trump admira, respeita e eu diria inveja Vladimir Putin e a Rússia, é porque eles conseguiram uma reindustrialização que o Sr. Trump gostaria de ver nos Estados Unidos. A Rússia fez isso graças às sanções, e o Sr. Trump gostaria de fazer isso por meio de tarifas autoimpostas. A ideia é a mesma, dificultar ou tornar impossível que fornecedores estrangeiros privem os potenciais fabricantes e participantes do setor agrícola doméstico de produzir ou cultivar o que o país precisa internamente, sem importar esses bens. É um objetivo semelhante buscado tanto por Trump quanto por Putin. Putin já alcançou esse ponto, graças às sanções americanas, e o Sr. Trump gostaria de chegar a esse ponto por meio de sanções autoimpostas, chamadas de tarifas. Lembro-me de perceber isso quando estava trabalhando em Moscou desde 2014, como eles estavam basicamente blindando sua economia contra sanções, promovendo a substituição de importações, desenvolvendo mais soberania tecnológica, protegendo as cadeias de suprimentos e adotando uma política fiscal mais conservadora para serem menos vulneráveis caso essas coisas acontecessem. Parece que valeu a pena. Gilbert Doctorow, muito obrigado pelo seu tempo. Sempre apreciei isso. É um prazer.